Sr. Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Sr. Vice-Presidente do Governo Regional, Sr. Secretário de Educação, Ciência e Tecnologia. Pelo segundo ano consecutivo, assinalamos o 25 de Abril com condicionalismos, mas com a mesma convicção de quem acredita nos valores de Abril. Evocar o 25 de Abril é expressar o nosso respeito por todos os responsáveis pela conquista da liberdade e pela afirmação da democracia e da autonomia. Mas Abril não é uma conquista de 74, é uma conquista de todos os dias. Passados 47 anos, encontramos-nos perante uma outra batalha, contra a pandemia que devassa a vida de muitos homens e mulheres na região e no mundo. Neste Parlamento hoje, com liberdade limitada, exaltamos esses valores com uma responsabilidade acrescida e uma oportunidade para reforçar os ideais de Abril. Tal como no passado, olhamos para os desafios com astúcia e com a coragem necessárias para preparar o futuro da nossa região. A região autónoma da Madeira tem conseguido responder positivamente a este momento difícil e muito desse mérito deve-se à experiência governativa dos últimos anos de rigor e boa gestão financeira. Constatamos que os meios disponíveis têm sido colocados ao serviço da nossa população, mas sabemos que os nossos governantes têm feito o caminho sozinhos e que, lamentavelmente, em falta e distante, mantém-se o Estado. A República e os seus governantes não têm assumido as suas responsabilidades para com as regiões autónomas. Não o faziam em algumas matérias no passado e, neste momento, continuam a não o fazer. Contrariamente, o Governo Regional tem mantido o seu compromisso com os madeirenses e os porto-santenses, apesar do momento governativo de grande exigência que atravessamos. Mas, lentamente, este não é o entendimento de todos. Para esses que gritam contra o progresso, contra as infraestruturas que apoiam localmente as populações, contra os acessos que facilitam a circulação, que favorecem as localidades, os que querem que a região seja pequena e insignificante, o povo respondeu e continuará a fazê-lo à letra. A concretização dos valores de Abril, como a democratização do acesso ao ensino, à saúde e o direito de os filhos terem uma vida melhor que a dos seus pais, faz-se com ações pensadas, políticas concretas e metas alcançadas. Desideratos esses que só se concretizaram nas duas regiões autónomas através da autonomia política. Desenvolvimento esse que foi criticado ao longo das últimas 4 décadas por aqueles que hoje são contra os investimentos estruturantes que temos para o futuro. Mas este confronto não desmorece. A luta e a transformação fazem-se no terreno, corpo a corpo, e não acobardados atrás dos ecrãs das redes sociais e nos meios da comunicação social. Há partidos que tudo prometem, mundos e fundos, às vezes com murros na mesa ou aos pulos eufóricos sobre um palco de campanha, que apresentam planos e mais planos, estratégias e mais estratégias, ocas e falaciosas. Promessas que caem como soldados de chumbo. Mas o tempo passa e dessas ações nada se extrai. Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Vice-Presidente, Sr. Secretário, Senhoras e Senhores Deputados. Os heróis de Abril têm sido homenageados ao longo dos últimos 47 anos, mas hoje proponho que façamos uma homenagem a todos os heróis que se encontram na linha da frente ou nas linhas da frente, para ser mais exata. Merece o nosso reconhecimento todos os trabalhadores da área da saúde, das forças de segurança e socorro, da educação, das organizações de âmbito social, todos os voluntários, todos aqueles que não olham a meios para salvaguardar a vida e a dignidade do próximo. Esses hoje são os nossos heróis. Neste tempo excepcional de privações e incertezas, ninguém foi poupado. Partilhamos da angústia de muitos madeirenses e porto-santenses, principalmente dos que se veem privados de trabalhar, dos que perderam o emprego, dos que perderam os seus entes queridos, dos que se encontram doentes, dos que não podem visitar os seus familiares. Conhecemos histórias dramáticas que carecem de respostas, que precisam de ações. É para essas pessoas que o Governo Regional tem trabalhado, com todo o afinco e a responsabilidade que lhe compete. E no terreno temos assistido à aplicação de medidas que vão no sentido de salvaguardar, em primeiro lugar, a vida e, em segundo lugar, a sua subsistência. E por esse motivo, na região, a economia não parou. Reforçaram-se os sistemas regionais de saúde e proteção civil, com a aquisição de mais meios materiais e a contratação de mais profissionais para dar melhores respostas a todos os que precisavam de cuidados médicos. Na educação, houve um reforço de equipamentos e materiais e a contratação de mais profissionais para responder às novas exigências e garantir as condições de segurança e higiene, mas também para que fosse possível implementar o ensino à distância. Aos empresários e trabalhadores foi implementado um conjunto de programas e apoios, de forma a que estas empresas continuassem viáveis e os postos de trabalho fossem mantidos. Temos consciência de que as linhas não serão suficientes para resolver todos os problemas, mas tem sido uma ajuda extra e imprescindível.
Mas se a realidade é difícil, impõe-se também louvar o esforço da governação regional em ajudar este setor. E aqui importa reforçar que o esforço das finanças regionais é superior ao valor destinado às empresas que virá dos fundos europeus, como o REACT e o Programa de Resiliência. E isso merece ser valorizado entre aqueles que procuram salvar a economia e aqueles que dizem querer salvá-la. A nível social, várias políticas contribuíram para fazer face à quebra de rendimentos das famílias madeirenses e porto-santenses e para dar uma resposta à emergência social e económica. Essas medidas têm minimizado muitas dificuldades e carências num setor onde os apoios são sempre um sinal de esperança. Para que o regresso à escola fosse feito com mais segurança e confiança, todos os alunos foram testados, professores e funcionários vacinados e hoje encontra-se a decorrer o Plano Regional de Vacinação da População. E sabemos que até amanhã todas as medidas restritivas vão manter-se. A avaliação ditará o aligeirar ou não das medidas em vigor e é este trabalho responsável de quem nos governa que quero também aqui e hoje destacar. Ao contrário dos que pedem e exigem reaberturas em massa, vence a precaução e o bom senso. A reabertura será feita, mas de forma gradual e após uma avaliação das últimas medidas implementadas. Ninguém é dono da razão, é certo. Mas a prudência e o bom senso devem ser aliados do poder governativo. Certamente ninguém aqui anseia que se repita o que aconteceu precisamente há um ano com os habitantes da freguesia de Câmara de Lobos, onde foram confinados a uma cerca sanitária. A vida não parou, a vida não se resume à pandemia, mas a pandemia pode acabar com a vida. Senhor Presidente da Assembleia, Senhor Vice-Presidente, Senhor Secretário, Senhoras e Senhores Deputados, no caminho da prosperidade e crescimento, de liberdade e de democracia, ainda precisamos de autonomia. A região precisa de mais autonomia, não há outra forma de o dizer. Os madeirenses clamam por mais autonomia. E tão mais forte será a nossa autonomia quanto mais mobilizados estivermos. Para nós só há uma premissa: os madeirenses e os porto-santenses em primeiro lugar com melhores condições de vida. E com este espírito de missão, é com este espírito de missão que o Partido Social Democrata participa na Comissão Eventual para o Aprofundamento da Autonomia e Reforma do Sistema Político, pois entendemos que é necessária uma alteração legislativa de forma a que seja salvaguardada a sustentabilidade e a justa relação financeira entre o Estado e as regiões autónomas, onde os verdadeiros custos da autonomia e as obrigações constitucionais do Estado estejam acauteladas. A autonomia e o seu aprofundamento constituem-se como uma aspiração secular dos madeirenses. Esta é uma oportunidade para reforçar as autonomias regionais, concretizando a aspiração coletiva de melhores condições de vida. Para tal, é fundamental uma revisão da Lei de Finanças Regionais, que, muito mais do que vincular os partidos com assento nesta Casa, deve vincular os partidos e os responsáveis partidários nacionais para dotar a Madeira dos mecanismos e instrumentos necessários à persecução dos seus objetivos: mais prosperidade, mais oportunidades, uma sociedade mais preparada. E isso é fundamental para um pleno desenvolvimento do país. As regiões autónomas também são Portugal e isso também é cumprir abril. Queremos um país mais democrático e, nesse sentido, exigimos do Estado coerência, que tenha o mesmo comportamento e atitude que teve quando fez exigências e negociou com a União Europeia. Não nos foi concedida a moratória. Não podemos contar com um programa específico de apoios à região. Não recebemos uma palavra de alento, mas não vamos desistir. Vamos continuar a exigir ao Estado que olhe para as regiões autónomas como parte integrante de Portugal, que olhe para as regiões com um verdadeiro sentido de Estado. Para além do apoio do Estado, é fundamental o apoio da União Europeia para ultrapassarmos as consequências da pandemia de Covid-19. E, tendo em consideração a nossa insularidade e ultraperiferia, solicitamos que nos fosse autorizado redirecionar os verbas da Lei de Meios e a reprogramação dos fundos da União Europeia para atender às necessidades atuais. Precisamos de meios financeiros para reerguer a economia e apoiar o setor social, reforçar o Sistema Regional de Saúde e continuar a investir na educação. Aguardamos também com elevadas expectativas o Plano de Recuperação e Resiliência e as verbas destinadas à região, pois estas serão imprescindíveis para a consolidação da missão do nosso Governo Regional, que é reerguer a região autónoma da Madeira e lançá-la novamente no caminho da prosperidade e do crescimento. Mais do que o olhar para o passado, olhemos para o presente a deslumbrar o futuro. Sem o passado não temos história, é certo, e os valores de Abril devem nortear as nossas ações. Como já referi, Abril não é uma conquista de 74, é uma conquista de todos os dias. Liberdade, democracia e autonomia sempre. Estamos conscientes de que temos pela frente um desafio colossal: controlar a pandemia, apoiar a população, relançar a economia e preparar a Madeira para o futuro.
É esse o caminho que tem sido traçado pela região, um caminho onde se investe nas novas gerações, na transição digital, na modernização, na inovação e no investimento. Sabemos que o turismo e todos os sectores relacionados com ele estão numa situação muito difícil, mas tudo tem sido feito para manter o destino seguro, de forma que, quando houver a abertura dos mercados emissores, a nossa região possa prosperar novamente. Com este Governo Regional, mas este Governo Regional quer ir mais longe, reforçando a aposta na habitação, na saúde, no desporto, na cultura, no património, na gestão do ambiente, no ordenamento do território, na economia circular, na sustentabilidade. Senhor Presidente da Assembleia, Senhor Vice-Presidente, Senhor Secretário, Senhoras e Senhores Deputados, não podemos garantir que o pior já passou, mas há, apesar de tudo, sinais de esperança. Os processos de testagem e vacinação, o reforço na saúde, a abertura de alguns países emissores, a retoma da economia, o regresso à escola de todos os alunos. Temos de continuar o caminho da prevenção e contenção das infecções para que lentamente consigamos nos erguer. Os desafios que temos pela frente são reais. Precisamos da mobilização de todos, para que todos, juntos, possamos ultrapassar este momento difícil e exigente, porque a tarefa que temos pela frente não é a tarefa de um homem só, é a tarefa de cada um de nós, de vós, é uma tarefa de todos, para que Abril continue a acontecer. Viva a liberdade e a democracia, viva a autonomia.